Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Então nós temos aqui a continuidade de Jesus, que estava ensinando naquela região. Ele já não estava mais lá na aldeia onde Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Eles já tinham deixado o barco e Jesus também já havia iniciado um ministério mais itinerante. Ele que seria o rabino, o mestre da sinagoga daquela região da Galiléia, ele agora disse que precisava partir para outras cidades. Mais pessoas precisavam ouvir a sua pregação do evangelho do reino e também ele precisava curar, ele precisava libertar, pois o Espírito do Senhor estava sobre ele e o ungiu para isto, para pregar o evangelho aos pobres, para pôr em liberdade os cativos, para restaurar a visão dos cegos. Então, nós percebemos aqui que Jesus continuava recebendo o seu sustento como rabino, mas agora um rabino ampliado, com mais cidades, com mais regiões da Galiléia. Pedro, André, Tiago e João, com certeza recebiam renda dos barcos alugados, da família, dos amigos, dos que estavam ali próximos também a eles. Então, dessa forma, eles tinham um financiamento, eles tinham uma renda para poder sair para outras cidades. E também, quando ele chegava aqui numa cidade, ele era muito bem recebido, era também colocado temporariamente como rabino, por isso ele estava ali ensinando numa daquelas cidades, numa daquelas aldeias da Galiléia, e também recebia pelo ensino, pelo trabalho, no tempo em que ele permanecia ali naquela região. Jesus então já tinha todo um nome, já era respeitado em toda a região como excelente ensinador, pregador, fazia o seu trabalho com esmero, com unção, com graça, com bênção de Deus, e assim ele era promovido, ele era convidado para muitas sinagogas, muitos lugares, e sempre recebendo o seu salário, pois digno é o obreiro do seu salário. Ele recebia sua manutenção, e também os discípulos, os apóstolos, recebiam também o fruto do seu patrimônio que eles tinham lá na sua aldeia sede. Nesse dia, quando nós vemos sendo destacado, num daqueles dias, é um dia que é toda uma circunstância para uma mudança, para um fato que vai alterar alguma coisa nessa rotina. É descrita a rotina, e nesse dia, num daqueles dias, estavam ali fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Então já ouviram a fama de Jesus. Muitos dos que iam sendo curados iam contando, relatando, embora Jesus pedisse que eles não contassem, pois Jesus queria mais tempo para ir em mais cidades, para alcançar mais pessoas serem curadas, serem libertas e ouvirem o seu evangelho, o seu ensino. Mas as pessoas saíam, acabavam contando para os vizinhos, para os amigos, para muitas pessoas, e essa sua fama se espalhou até Judéia, além da Galiléia, todas as aldeias da Galiléia mais próxima, chegando até a Judéia e até Jerusalém, o centro do poder. Então, se ali tinham fariseus e doutores da lei, é um dia muito marcante. Alguma coisa pode ser feita de forma diferente e eles vão questionar, eles vão requerer para eles a direção da obra, do ministério, do entendimento da Torá, eles vão requerer
um controle para o que fosse feito, para que não ferisse as leis de Moisés, e essa pessoa teria que ter autorização para certos atos, em certos momentos, de certas formas. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, ele que tinha realmente a liderança, a direção de Deus, do Espírito Santo, para o ministério. Mas homens que se intitulavam donos de uma sabedoria, na verdade tinham cargos humanos dados por homens com pensamentos humanos totalmente distantes da revelação de Deus, dos céus, da vontade de Deus, e estavam ali para questionar, para controlar, tentar controlar o que Jesus estaria fazendo. Mas aqui já é descrito antecipadamente que o poder do Senhor estava ali para os curar. Então aqui está o ponto, é o batismo com o Espírito Santo, é o poder do alto. Já estava sobre Jesus e lá no final, após sua morte, ressurreição e ascensão, ele vai chegar aos céus, vai receber a sua herança, vai ser glorificado nos céus e vai receber o dom, o poder para batizar com o Espírito Santo e derramar o seu poder aqui na terra. Mas ali esse poder já estava sobre ele, para anunciar o evangelho a toda criatura. É o mesmo poder que nós recebemos, o poder do Senhor para curar, para libertar, para que estes sinais possam seguir aos que crerem e possa colaborar com a pregação do evangelho do reino de Deus. O reino de Deus é esse domínio de Deus, domínio na sabedoria, domínio na inteligência, domínio na direção correta e também domínio sobre as forças do inferno, do mal, dos espíritos imundos, dos demônios, das enfermidades. Então todos eles sendo expulsos e a humanidade sendo curada e libertada. Então o poder do Senhor estava ali para os curar, porque esse é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é anunciar as boas novas da chegada do domínio de Deus, do reino de Deus, com poder, com sinais, com cura, com transformação. Aquele que está triste, em prantos, depressivo, vai saltar de alegria, vai ser transformado, vai ser batizado com o Espírito Santo, vai ter visões dos céus. Esse é o Evangelho. Não é qualquer Evangelho. Não é de qualquer maneira. Não é o Evangelho de denominação, de banco, de igreja, de culto. Não é só isso. Não é só se converter para ficar sentado por anos e anos até a morte chegar. Não é nada disso. É um evangelho de vida, de poder, de nova vida, vida com Deus, Deus habitando em você pelo Espírito Santo, você alcançar o objetivo da criação, que é ser templo para a habitação de Deus, é andar com Deus, Deus andar com você, você viver com Deus agora e eternamente. Deus vive com você agora e você viverá com Deus na sua presença, na sua glória eternamente. Então esse é o reino de Deus. É Deus, é a presença de Deus, é o poder de Deus. É uma nova vida, é uma transformação. O seu interior é transformado. Você que vivia triste, calado, com dificuldade para entender as coisas, com medo, agora o Espírito Santo fala com você, te guia, te orienta, te dá a palavra, te dá certeza da vitória, vai contigo, te fortalece, te põe de pé. E esse é o reino de Deus. É o reino da justiça, da paz, do shalom. É uma nova vida. É uma vida de satisfação. É uma vida com abundância. Uma plenitude de vida. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Todos que estivessem ali ao redor, o poder de Deus estava ali. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer. É um poder que transforma. É um poder que emana. É um poder que muda a vida das pessoas. Esse é o propósito do Evangelho, é transformar, é trazer alegria na prática, nas boas obras, na realização de coisas tremendas, coisas novas acontecendo, maravilhosas, que os céus trazem aqui para nós na terra. Versículo 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Veja aqui uma nova circunstância, algo acontecendo, partindo daqueles homens, tiveram essa ideia, colocaram o paralítico, estão agindo com fé,
Eles creem que essa é a oportunidade. Jesus está passando por ali. Não sei se Jesus vai voltar. É agora. Esse é o momento. Temos que fazê-lo entrar. Ele tem que estar diante de Jesus, porque Jesus vai curar. Jesus vai dar atenção para ele. Jesus é o Senhor. Jesus o ama. Ele tem o poder de Deus para curar, o poder do Espírito Santo. Então, dentro do entendimento deles, eles tinham fé. Fé para aquele momento, para obedecer, para cumprir, para ir, para buscar a Deus, buscar a Jesus com fé, buscar o poder de Deus. Versículo 19. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Então esse é o momento. Jesus está passando aqui hoje. Não sei para onde ele vai, não sei se ele volta, não sei o que vai acontecer, mas nós precisamos colocar este amigo paralítico, este homem paralítico, ele precisa ficar diante de Jesus. Então a ideia que eles tiveram, por ter uma grande multidão, foi subir ao telhado, abrir as telhas e baixar com a cama até ao meio diante de Jesus. Então uma atitude de inteligência humana, mas também uma atitude de fé, porque estavam buscando a Jesus, estavam buscando o dom de Deus, estavam buscando a presença de Deus ali em Jesus, o poder de Deus que estava se manifestando em Jesus, e eles creram. Ele é o poder de Deus, ele tem o Espírito Santo, ele vai curar, ele vai dar atenção. Então nós não podemos perder este dia, essa oportunidade de ter esse encontro com Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. Muito bem, Jesus vê a fé e fala o mais importante. Em primeiro lugar, os teus pecados te são perdoados. Você pode ter paz, você pode ter alegria, você pode ter confiança pela sua fé. Você buscou aqui no lugar certo e eu tenho poder para perdoar os pecados e vou te dar isso em primeiro lugar. Ele apenas começou a falar, respondendo, dizendo: os teus pecados te são perdoados. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos, nós já temos esse propósito de obedecer, de nos arrepender, de nos converter, de deixar os nossos pecados, o nosso caminho errado, o caminho que nos levava a errar a palavra de Deus, o alvo, a vontade de Deus, desagradávamos a Deus, estávamos em pecado. Então vocês agora, Jesus diz, os teus pecados te são perdoados, você agora acertou, está no caminho certo, de obedecer a Deus, de ouvir a palavra de Deus, e eu tenho essa palavra de Deus, pelo Espírito Santo, então os seus pecados estão perdoados. Versículo 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Então é isso mesmo, eles têm a possível, imaginária direção da vontade de Deus, da obra de Deus, da religião naquela época. A interpretação das palavras está com eles. Eles têm nomeação, eles têm cargo, eles têm essa autoridade, essa autorização. Eles são escribas, são fariseus, são estudiosos das Escrituras, são fariseus dedicados à correção da prática, do método, da teoria, da doutrina, assim como os escribas. Então, se eles estão num lugar e ouvem alguém com uma autoridade diferente, uma direção diferente, eles têm o direito, eles têm a obrigação de arrazoar, de planejar, de dizer o que é certo e o que é errado. Então, para eles, a palavra de Jesus seria uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Deus poderia perdoar pecados. Nós também podemos perdoar pecados, devemos perdoar até 70 vezes 7, os que nos pedirem que o perdoe, aqueles que estiverem arrependidos e pedirem o perdão, nós devemos perdoar. Se não perdoarmos aos outros, também não seremos perdoados. Então já temos aqui esse ensino de Jesus, que não é só Deus que pode perdoar pecados.
Então, mais uma vez, eles estão errados, eles têm um pensamento carnal, eles têm uma formação humana, eles têm lá uma teologia, eles têm um estudo em que eles não têm uma revelação do céu, das coisas de Deus, da verdade, da luz. Eles vivem em trevas, eles são cegos, guiando outros cegos. Então eles só vão realmente arrumar confusão, eles não vão entender Jesus e eles vão realmente perseguir até matar Jesus porque eles estão investidos dessa autoridade humana mentirosa, enganosa, que tanto perturba a obra genuína de Deus, que é realizada por aquele que tem esse poder do Espírito Santo, aquele que é batizado com o Espírito Santo, como Jesus diz, o Espírito Santo está sobre mim, ele me ungiu, então sou eu que vou falar. E esses escribas e fariseus deveriam ter ficado quietos, mas eles são obstinados, eles são orgulhosos, eles têm ali autoridade humana e acham que podem fazer o que quiserem e vão ser condenados por isso mesmo. Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Muito bem, todos ali que viram essa sequência entenderam. Sim, ele tem autoridade e muito maior essa autoridade para dizer: levanta-te e anda. Pois dizer: os teus pecados te são perdoados, qualquer um poderia dizer até esse ponto. Muito fácil. Agora vai para a tua casa, você não vai andar, você vai continuar paralítico, mas vai viver feliz, em paz até morrer, sabendo que os seus pecados estão perdoados. Mas não é isso que vai acontecer. Vai ficar uma dúvida do engano, somente na palavra. Não, é poder. O poder de Deus estava sobre ele para curar a todos, para curar o fariseu, para curar o escriba e curar todos que chegassem ali com fé diante de Jesus, como este homem foi colocado. Pela fé dos seus amigos, pela fé deste homem, ele então chega diante de Jesus. Jesus diz com autoridade: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa, porque o Filho do Homem tem poder tanto para perdoar pecados quanto para curar, porque o poder do Espírito Santo está sobre ele. Seria bom que todos ali se maravilhassem, glorificassem a Deus, inclusive os escribas e os fariseus, e promovessem Jesus não só como o rabino da Galileia, mas como o rabino de Jerusalém, o rabino da Judéia, o rabino de Israel. Eles tiveram a sua oportunidade, tiveram a sua chance, viram o sinal. Nós vamos ver posteriormente como que mesmo assim eles rejeitam esse poder de Deus, não dão glória a Deus, não aceitam essa liderança do Espírito Santo sobre Jesus, porque eles têm compromissos financeiros, eles têm compromissos de fama, de poder, e não abrem mão dessas coisas, não se humilham, não se quebrantam. É claro que nós vamos ver que muitos deram ouvido, passaram a crer, até mesmo sacerdotes, como aconteceu com Zacarias, o pai de João. Aconteceu com alguns, mas também muitos se converteram, mas muitos também se endureceram e não cederam. Não deram glória a Deus para dizer: olha, nós aqui achávamos que estavam no comando da obra, mas agora chegou o Messias, o que tem o poder de Deus, o que Moisés anunciou, o que Joel profetizou, Isaías profetizou sobre ele, Jeremias, Daniel sobre o Filho do Homem. Jesus mesmo menciona que ele é o Filho do Homem. Daniel avisou, nós já estudamos aqui bastante, sobre essa profecia do Filho do Homem, sobre essa relação de Jesus aqui na terra, conosco, com os homens,
e que nós também podemos ter esse poder do Espírito Santo, ser batizados com o Espírito Santo, como irmãos de Jesus, Filho do homem, como nós, e nós também podemos ter essa autoridade, esse poder, mas alguns não se humilham, não se quebrantam e querem abrogar, querem pedir esse poder, querem dizer que tem essa liderança, quando é uma liderança falsa, é uma liderança carnal, terrena. Ela tem mais possibilidade de ser diabólico, como Jesus disse, o pai de vocês não é Abraão, porque vocês não têm o espírito de Abraão que estava sobre Abraão. O pai de vocês é o diabo. Vocês são falsos, vocês são mentirosos, vocês enganam, vocês têm técnicas de engano. Mas não tem o poder de Deus, não tem a unção de Deus, não tem os dons do Espírito Santo, e vocês não deveriam estar nessa posição. Vocês deveriam se arrepender, confessar este pecado e deixar, e largar e entregar na mão daquele que é batizado com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba o poder de Deus e possa trabalhar nessa obra de evangelização mundial, levando o evangelho de poder, de cura, de libertação, de compreensão das Escrituras para todo mundo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.